Gente, esse é um tipo de conteúdo que a gente vai usar muito na física, então a gente vai usar vetores, né, tá? A gente vai falar hoje de vetores, já disse isso, né? A gente falou um pouquinho lá nos primeiros encontros sobre as grandezas vetoriais, o que é um vetor. Mas eu precisei trazer isso aqui, porque é uma coisa que a gente vai usar muito agora, no próximo assunto, que será o lançamento não vertical, o lançamento inclinado, e depois a gente vai usar também lá no final do componente, quando a gente estudar as leis de Newton. Então não dava para eu deixar passar isso de fora. Então eu trouxe, vamos investir esse tempo nisso aqui agora. Vocês já estudaram vetores em algum lugar? Alguém já estudou? Fala eu. Ninguém? Lá no começo do ano, a gente havia discutido sobre as grandezas físicas, que é a grandeza de tudo aquilo que pode ser medido, e as 7 grandezas fundamentais. Coloquei essa tabela para vocês, inclusive, né? E das grandezas derivadas, que saem daquelas 7 grandezas fundamentais, né? E as grandezas fundamentais têm ali os seus unidades padrões definidas pelo SI, né? Sistema Internacional de Medidas. Então, a velocidade é metros por segundo, porque é distância por tempo, distância em metros e tempo em segundos, e assim por diante, tá? Beleza, gente? Bom, aí o que a gente discutiu? A gente discutiu que existem grandezas que podem ser completamente definidas pelo seu número, que é o mesmo que módulo, né? E a sua unidade de medida, né? Como, por exemplo, os que vão... Eita, professor. Como, por exemplo, os que vão vir aqui. Não está dando certo. Então, como por exemplo, a massa, a distância e o tempo. Massa e tempo são ótimos exemplos de grandezas escalares, né? Então, quanto tempo demora a nossa aula? 45 minutos. Pronto, você não precisa dizer mais nada. Quanto pesa o professor Isaías? Qual é a massa do corpo do professor Isaías? 73 quilogramas. Pronto, você entendeu completamente. Agora, outras grandezas não. Elas precisam, né, de um módulo, ou seja, um valor, e a direção e o sentido que elas atuam, como, por exemplo, a força, né? Então, como eu falei, já dei o exemplo para você, então você tem um certo corpo aqui, apoiado numa certa superfície, você vai fazer uma força sobre ele de 1000 newtons, que é a unidade de medida de força. O que vai acontecer com o corpo? Imagina que ele está aí em cima da mesa. Você não sabe o que vai acontecer. Pode acontecer muita coisa, ou inclusive nada. Depende do quê? Da direção e do sentido da força. Se você fazer essa força verticalmente para baixo, ele só vai ser comprimido, não vai acontecer nada. Se você fizer ele verticalmente para cima, essa força, você provavelmente vai erguer esse corpo e vai retirá-lo da mesa. Se você fizer na horizontal para a direita, você pode movê-lo para a direita. Se você fizer na horizontal para a esquerda, você vai mover ele na esquerda. Então perceba, a força é uma grandeza vetorial, por quê? Porque ela precisa de um módulo, uma direção e sentido. E por que essas grandezas são chamadas vetoriais? Porque para definir a direção e o sentido, nós usamos um vetor, que é um componente matemático, que é um segmento de reta com uma seta, onde a reta dá a direção e a ponta da seta dá o sentido. Então, daí outros exemplos, né, além da força, o deslocamento, discutimos bastante isso recentemente, e a velocidade, são grandezas vetoriais. Distância é escalar, mas deslocamento é vetorial. Então tá aí, ó. Eu tenho um vetor A, ó, a reta, o segmento de reta, está me dizendo qual é a direção dele. Não confunda a direção com sentido. Qual é a direção desse vetor? Vertical, tá? Vertical. Qual é o sentido dele? O sentido é para cima, certo? Ó, sentido para cima.
certo? Não confunda direção e sentido. Quando você estiver andando na sua casa, você está andando sempre na mesma direção. Mesmo indo para a sala ou voltando da sala, ou indo para a cozinha ou voltando da cozinha, você está na mesma direção. Quando você está indo, você tem um sentido. Quando você está voltando, você tem outro sentido. Então, pensa nisso para você diferenciar o que é direção e o que é sentido. Então, ó, esse outro vetor aqui, ó, esse aqui é o sentido dele. Qual é o sentido? Para a esquerda. Opa, esquerdo não. Para a esquerda. Qual é a direção? A direção é horizontal. Tá aqui a direção. Então, a reta indica a direção e a seta indica o sentido. Então, isso é um vetor, por isso essas grandezas são chamadas de grandezas vetoriais, porque a gente vai usar um vetor para defini-las completamente. Tá? Aqui ficou escrito por cima, mas aqui só tem vetor A e vetor B, não tem nada demais. Tá? Grandezas vetoriais são aquelas que ficam bem representadas por módulo, direção e sentido. Tá? Essas são as grandezas vetoriais. Então, o módulo é o valor ou o número que representa. Tá? A direção é a reta, então direção é horizontal, vertical, então um corpo subindo, joga ele para cima, ele está na vertical. Joga ele para baixo, ele também está na vertical. Ele não mudou de direção, ele mudou de sentido. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro isso aí. Então, por exemplo, aqui eu tenho um módulo, um vetor, e aqui está indicado o módulo dele, 3 centímetros. Tá? Então, o módulo é 3 centímetros, a direção é vertical e o sentido é para cima. Percebam que o tamanho da reta do segmento, o tamanho do vetor, ele deve ser proporcional ao seu módulo. Tá? Se eu fosse representar aqui um vetor de um módulo igual a 4 centímetros, ele tinha que ser 25% maior que o vetor A. Certo? Se eu fosse representar um vetor de um módulo igual a 1,5 centímetro, o tamanho dele tinha que ser metade do vetor A. Tá? O tamanho do vetor representa o seu módulo, ou como nós também chamamos, a sua magnitude. Tá aí um vetor B, que ele tem, ó o módulo dele, 1, 2, 3, 4, 5 e mais metade. Então, esse vetor B, ele tem um módulo como sendo 5,5 centímetros. Pode ser centímetros, pode ser metro, ou pode aparecer aí no texto só unidades. Ele não disse o que é, se é centímetro, mas o módulo é 5 unidades, tá bom? Qual é a direção dele aí? Quem chuta? Direção é horizontal. Qual é o sentido? Para a esquerda. Tá? Sentido é para a esquerda. Tá bom? Então, olha só, aqui eu tenho dois vetores iguais. Quando que dois vetores vão ser iguais? Quando eles tiverem mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Simples, né? Dois vetores só são iguais se essas três características dele forem igual. Tá? Aqui eu tenho um vetor oposto. Eles têm o mesmo módulo. Como é que você sabe, professor, que ele tem o mesmo módulo? Ó, eles têm o mesmo tamanho. Tem a mesma direção. Eles não estão em direção oposta. A direção é a mesma. Vertical. O que eles têm oposto? Sentido oposto. Tudo bem? O sentido é oposto. Um está para cima e um está para baixo. Então, esse vetor aqui, ó, esse segundo, é o menos A. Aliás, como é que eu represento um vetor? Com a setinha em cima dele. A setinha está sempre para a direita, tá? Independente do sentido do vetor, tá bom? É só para indicar que é uma grandeza vetorial. Independente que ele seja, você vai pôr uma setinha assim, em cima da letra. É o menos A, que indica o quê? Que ele está no sentido oposto. Lembra quando eu falei de aceleração negativa, velocidade negativa, que são grandezas vetoriais? O que é isso? Significa que está no sentido oposto. O que é existe deslocamento escalar, deslocamento negativo? Existe, porque deslocamento é uma grandeza vetorial. Um deslocamento negativo significa que foi feito no sentido oposto. Está aqui, ó. Tá? É a mesma coisa, isso aqui é matemático, aí a gente aplica nas grandezas para física. O que é uma velocidade negativa? É no sentido oposto, tá bom?
Tudo bem? Então, esses são vetores opostos. Isso, sinal menos. Bom, e os vetores são diferentes, aí tudo bem, né? Os dois vetores têm a mesma direção, mesmo sentido, mas têm módulos diferentes, ou valores, magnitudes diferentes. Então, por isso eles têm tamanhos diferentes. Esse segundo caso, ó, eles parecem ter até o mesmo tamanho, o mesmo módulo, mas eles têm direção e sentido diferentes. Direções e sentidos diferentes. E nesse terceiro aqui, não, gente, vai, computador. Ó, eles parecem ter mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto, tá? Diferentes ou oposto, nesse caso, porque como a direção é o mesmo, o sentido só pode ser oposto, se não for igual. Bom, aonde nós queremos chegar? Né? A gente quer chegar na física, na operação com os vetores. Então, o que, que é? Como que eu somo ou multiplico, somo, multiplico, divido, subtraio vetores? A multiplicação e a divisão não é uma coisa que nós vamos usar muito na física no ensino médio. Talvez você use isso na matemática. Mas está aqui. Multiplicar um vetor por um número é muito tranquilo. É só você pegar o módulo do vetor, tá? E multiplicar pelo módulo e pelo número, aliás, né? Então, por exemplo, se você vai multiplicar o vetor A por 3, o módulo do vetor A vai ser multiplicado por 3. Então, suponha que o módulo era 5, agora virou 15. E o tamanho do vetor, a magnitude do vetor que indica esse cara, vai ser multiplicado por 3, ó. Ó, 3A. Simples assim. Se você multiplicar por menos, aí o que você está fazendo? O que tu faz quando tu multiplica por menos? Tu inverte, né? Então, multiplicar o A por menos 2, aí ele vai dar o dobro do tamanho, mas no sentido oposto. Porque vetor negativo é vetor no sentido oposto. Grandeza vetorial negativa é grandeza no sentido oposto. Simples assim. Tá? Olha aí, menos 2As. Bom, dividir vetor por um número é a mesma coisa. Você vai pegar o módulo dele e dividir por 2. O que quer dizer que você vai pegar, né, se for a divisão por 2, né? O que quer dizer que tu vai pegar o tamanho dele e dividir por 2 também. Certo? B é metade. B dividido por 2 é metade do vetor B. Bom, então como eu disse, isso aqui a gente não vai usar muito, ok? Agora, isso aqui a gente vai usar bastante, certo? Então vamos lá. Soma e subtração de vetores. Então, ó, perceba que eu estou seguindo uma ordem aqui. Eu usei multiplicação, 2, divisão, 3, soma e subtração. Mas aqui a gente vai gastar bastante tempo. Então já abri uma letra A no 3. Porque a gente vai ter alguns tipos de soma. O primeiro, que é a letra A, é o mais fácil de todos. Vetores de direção e sentidos iguais, como está na tela, o A e o B. Como é que eu somo? Ué, somando, professor. Imagine que são forças, ó. Duas forças A e B. Essas duas forças A e B estão empurrando um corpo. Você acha que essas forças estão se ajudando da melhor forma possível? Sim. Tá? Então, como é que é a soma desses dois vetores? Fácil. É só você juntar os dois. E qual é o valor do vetor soma? Então, o módulo do vetor soma ou do vetor resultante simplesmente é dado pela soma do módulo dos dois vetores. Poxa vida, né? Então imagina que o vetor A era uma força de 2 newtons, né? E o vetor B era uma força de, sei lá, 4 newtons, né? Estou supondo aí. Claro, se eu for calcular qual é o resultado da aplicação desses dois vetores em um corpo, ó, eu vou somá-los. Por que eu vou somá-los? Porque eles estariam atuando na mesma direção e sentido. Então, pense que eles estão se colaborando, um ajudando o outro. Então, o vetor resultante, ou vetor soma do vetor A mais o vetor B, tá? É fácil. É 2 mais 4. Tudo bem?
dá 6 newtons. Ah, outra coisa, gente, quando a gente quer falar apenas do valor do vetor, a gente põe duas barras verticais aqui, que são os módulos. É o módulo. Módulo, você sabe o que é módulo, né? É o valor, sem pensar no sinal. Eu estou pensando só no valor. Então, esse é o módulo. Então, o módulo do vetor soma é esse aqui. E qual é a direção e o sentido do vetor soma? Poxa vida, tem duas forças empurrando na horizontal para a direita. Claro que o vetor soma está aqui, na horizontal para a direita. E a sua magnitude, o seu tamanho, é a soma dos outros dois. É simples assim. Moleza. O segundo caso, vetores de mesma direção em sentidos opostos. Opa, aqui eu já não tenho mais aquela colaboração. São vetores concorrentes. Então pensa de novo no mesmo caso, eles estão empurrando, eu não posso riscar aqui que depois vai entrar o texto, né? Mas ó, eles estão empurrando um corpo, os dois estão empurrando um corpo. Ah, professor, aí eu acho que eles não estão se ajudando, né? Não. Eles são concorrentes, eles estão se atrapalhando. Então presta atenção nisso, meu pequeno filhotinho, pequenos jovens e chavas do Brasil. A soma aqui, a soma desses dois vetores é uma subtração, na verdade. Professor, a soma é uma subtração? É, a soma é uma subtração. Por quê? Porque um dos dois é negativo. O que é uma subtração? É a soma de um cara negativo. Você parou para pensar nisso? Não? Então você fala isso para o seu professor de matemática. O meu professor de física falou que só tem uma única operação na matemática, soma. Subtração é uma soma. É uma soma de um cara negativo. Multiplicação é uma soma de n fatores iguais. Enfim, mas deixa isso para lá. Então, aqui, o vetor soma é o tamanho do vetor soma é a diferença dos dois, ó. Como é que eu somo A mais B? Mas ainda é soma, professor? É. Só que um é negativo, então ainda é uma soma. Então, a soma desse vetor dá aqui, ó, esse vetorzinho aqui. Que é a diferença do tamanho dos dois, e ele tem a direção e o sentido do vetor maior. Pensa, quem ganhou essa guerra aqui? O A ou o B? Pensa no exemplo que eu dei anterior. São duas forças, uma de 2 newtons e uma de 4 newtons. O resultado da ação dessas duas forças num corpo é como se tivesse apenas uma única força, que é a soma de 2 newtons para a esquerda. Por quê? Porque essa aqui tinha 4, essa aqui tinha 2, então 2 daqui empatou com 2 de lá, sobrou 2 para cá. Certo? Então a soma é uma subtração. Então, ó, o módulo da soma será dado por B menos A, ou seja, o maior menos o menor. Então, agora eu não estou falando, ó, o módulo, o valor, olha as barras verticais, o valor, aí não é uma, aí eu vou escrever assim, ó, como o módulo do B, porque ele é o maior, menos o módulo do A, porque eles são opostos. Nossa, professor, tudo isso para dizer que é 4 menos 2 que dá 2, isso. Então, o módulo da soma é 2, né? Nesse exemplo que eu dei, né? O exercício nem falou nada de valores, eu estou dando um exemplo para ficar mais fácil para a gente entender aqui. Então, gente, também tá de boa isso aqui, né? Ó, primeiro caso, sentidos e direção iguais. Você soma, junta o tamanho dos dois, o resultante é o tamanho dos dois, ou dos três, se tivesse 4 aqui, tudo na mesma direção e sentido, vai encaixando um atrás do outro, aí bundinha de um com a pontinha do outro, porque senão não encaixa, né? Bundinha com bundinha não encaixa, pontinha com pontinha também não encaixa. Tá? Então, vai encaixando e vai somando aí. O vetor resultante é o tamanho que deu todos juntos. E o valor do vetor resultante é só somar, porque são iguais, tá todo mundo colaborando. Aqui não. Aqui são opostos. Então, você desconta o tamanho do A no B. O vetor resultante tem direção e sentido do maior. E o seu módulo é a diferença. Tá? Claro, o seu módulo é a diferença. Beleza? Então, veja só. O problema é quando os vetores não têm mesma direção, porque tanto no A quanto no B, eles tinham mesma direção. Só que no B, o sentido era oposto. E quando não tiver, professor, daí como é que eu vou fazer? Olha só.
Quando eu tiver esse caso aqui, ó, quero somar o A com o C, por exemplo, o C com o B. Complicou, né? Pois é. Aí a gente tem o seguinte: nós temos dois métodos para determinar o vetor resultante, ou o vetor soma. O método do polígono e o do paralelogramo. Tá? O método do polígono, tá? É o mesmo que a gente usou na letra A e na letra B, porque é aquela brincadeira que eu fiz, não sei se vocês pensaram malícia, mas enfim, é encaixar a pontinha de um na bundinha do outro, tá? E aí você desenha o vetor resultante, que sai do início do primeiro até o final do último, independente de quanto vetor tem. Então, esse é o método do polígono. E o método do polígono, você pode usar em quantos vetores você quiser ou tiver. O segundo método é o do paralelogramo, que só pode ser aplicado quando tem só dois vetores. Tá? Vamos aos métodos, olha aqui. Então, veja só. Primeiro, do polígono. Eu quero somar os 4 vetores abaixo. C, A, B, D e B. Tá tudo fora de ordem aí, né, professor? Para enlouquecer a gente. Não, calma aí. Ó, então, o que eu vou fazer aqui? Pensa na regrinha. Eu vou parar de falar o que eu estava falando, mas tem que encaixar o final de um com o início do outro. Final com início, final com início, final com início. Mas como que faz, professor? Você vai mover os vetores. Amores da minha vida, o que define um vetor? Nós aprendemos hoje, são 3 coisas. Olha eu mostrando para a câmera os 3, né, com a câmera fechada. São 3 coisas. O valor, o módulo, a direção e o sentido. O módulo vai ser representado pelo tamanho do vetor. A direção e o sentido. Beleza. Então, desde que você não altere o tamanho do vetor, não altere a sua direção e não altere o seu sentido, você não está alterando o vetor. Você pode mover ele para onde você quiser. Certo? Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, porque é isso que a gente vai usar para fazer a soma desses vetores que não têm a mesma direção e sentido. Então, por exemplo, ó, que eu vou começar a colocar primeiro? Vou colocar primeiro o C, na ordem que está lá. Então, o A, ó. Eu arrastei o A daqui até ele encaixar. Olha o encaixe aqui, ó. Final do primeiro, início do segundo. Agora eu vou trazer o B, o D, de dado. Vou fazer o início do D encaixar com finalzinho do A. E agora eu vou trazer o B. Vou fazer o início do B encaixar com o finalzinho do D. Pronto, acabou? Eram só esses 4 que eu quero somar? Eram. Então tá bom. O vetor soma, que representa a ação desses 4 vetores juntos, é o vetor que sai do início do primeiro e vai para o final do último. Esse é o vetor soma. Tem aqui desenhado melhor do que eu, ó. Olha aí. Vetor soma ou resultante. Sabe o que isso quer dizer? Que eu posso trocar esses 4 vetores por esse aqui, ó, pelo vetor soma, ou vetor resultante. Tá? Certo? Então, imagine que eram 4 forças atuando em um corpo. A C atuava assim, a A atuava assim, a D atuava assim e a B atuava assim. Eu posso trocar as 4 por uma só, que é essa força S. Com esse tamanho, com essa magnitude, com essa direção e com esse sentido. Tá? Achar um vetor resultante, somar um vetor, quer dizer que eu posso trocar todos pelo resultante. Ou seja, eu posso trocar esses dois aqui por esse vetor S. Eu posso trocar esses dois por esse vetor S. E isso é muito útil, principalmente lá nas leis de Newton. Tá? Então, esse é o método do polígono. O que eu quero que vocês vejam comigo? Vamos ver se meu teclado vai funcionar aqui agora. Ó, o que eu quero que vocês vejam? Ó, após terminarmos, ocorre a formação de um polígono, por isso que ele chama o método de um polígono. O polígono é essa figura geométrica aí em 2 dimensões. Eu vou passar aqui porque o meu teclado não está funcionando, então preciso ir lá no fim para sair da apresentação. Então, o que eu quero que vocês vejam? Uma coisa, gente. A ordem que você vai encaixar esse polígono não importa. Vocês estão vendo a tela aí, não estão? Então, olha só. Está aqui, ó. A mesma questão. O que eu vou fazer agora? Eu vou somar em ordem diferente. Então, eu vou pegar o A, depois eu vou encaixar o B. Ó, só que eu tenho que encaixar o como B?
bundinha dele na pontinha do A. Não, se eu não encaixar perfeito, não vai dar. Vocês perceberam que a soma já tá aqui, ó. Tem que dar mesmo. Não ficou muito bem encaixada, não, né? Ó. Tá difícil aqui, eu não posso perder muito tempo nisso. Então, ó, tá mais ou menos encaixado. Agora eu vou trazer o D, só para ser diferentão. Estou fazendo a soma dos mesmos vetores em uma ordem completamente diferente da primeira. E agora eu vou trazer o C e vou encaixar o início dele com o final do D. E agora eu vou provar para vocês que dá o mesmo, porque está aqui a soma, ó, que eu usei no exercício anterior, e ela vai sair do início do primeiro e encaixar no final do segundo. Certo? Então aqui não importa a forma que tu fizer, não importa a ordem que tu fizer, essa soma vai dar sempre a mesma. Então esse é o método do polígono, tá? Agora, a regra do paralelogramo é o seguinte, então eu tenho aqui dois vetores, ela só se aplica com dois vetores. Eu vou fazer coincidir o início, então ela é oposta. Então lá no polígono eu encaixo o final de um com o início do outro. Aqui não, eu faço encaixar os inícios dos vetores. Então eu vou pegar o vetor B e vou pegar o início dele com o início do A, assim. Certo? Beleza? E agora eu vou desenhar um paralelogramo. Para quem não sabe o que é um paralelogramo, é essa figura aqui, ó. Tá? Como? Eu vou traçar uma linha pontilhada paralela ao vetor B, que sai do início do A. Ó, paralela ao B, início do A. Ou seja, o que é paralelo? Mesma direção. Então, uma linha horizontal, porque o B é horizontal, que sai do início do A. E vou traçar uma linha paralela ao A, ou seja, na mesma direção do A, então tem que fazer com a mesma inclinação, que sai do início do B. Sai. Boi. Aqui. Ó, não vou conseguir nunca fazer com a mesma direção, mas é aproximado. E aí o vetor resultante sai do início da junção dos inícios até o encontro das linhas pontilhadas. Tudo bem? Eu tenho isso aqui feito, não sei nem porque que eu fiz. Ó. Traçaram os paralelos dos dois vetores. Olha aí. E está aí o vetor soma. Quer ver? Na tela para vocês. Tá? Então, assim que eu determino o vetor resultante. Outra coisa que eu queria mostrar aqui para vocês, que o método do paralelogramo e o do polígono, de certa forma, são coincidentes, né? Olha só, porque olha aqui, ó, eu peguei, não, é isso aqui, ó. Se eu pegar esse vetor B e eu mover ele para lá, ó, não alterei a direção, não alterei o sentido, o que que eu tenho? Eu tenho o método do polígono. Ou, opa, peguei o errado. Vamos devolver o B aqui. Vem, B. Tô pegando tudo menos o B. Não consigo, não consegue, né, Moisés? Tá bom, acho que vocês entenderam. Vou fazer no outro slide aqui, ó. Ou se eu pegar o A e arrastar o vetor A para fazer o início dele coincidir com o final do B, ó, dá o método do polígono e dá a mesma coisa de novo. Tá bom? Então, pensa que nós estamos somando vetores. Agora, como que eu vou determinar o módulo dos vetores que não têm a mesma direção? Tá? Porque no A e B, como é que eu determinei o módulo? Se tem mesma direção e mesmo sentido, eu somo. B, tem mesma direção e sentido oposto, subtraio. Tá? Agora, e quando não tiver a mesma direção? Eu aprendi pela forma do polígono a desenhar e do paralelogramo também a desenhar o vetor soma. Agora, como eu posso obter o valor, o módulo do vetor soma? Bom, aí nós vamos ter um primeiro caso, que é o seguinte: vetores perpendiculares. O que são vetores perpendiculares? Formam entre si um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, o canto perfeito, tipo a direção vertical e horizontal. Isso aqui é perpendicular, ó. Tá? É um canto perfeito, é um ângulo de 90 graus. Tá? Quando os vetores forem perpendicular, eu vou usar o teorema de Pitágoras. Por quê? Pitágoras, não, professor, meu Deus do céu, por favor. A gente aprende teorema de Pitágoras para usar, não é? Vamos usar. Por que eu uso Pitágoras? Olha aqui. Se eu aplicar a regra do polígono, já coincidiu aqui, ó, início do primeiro, final do primeiro com o início do segundo, é só desenhar o vetor resultante, certo?
Tá aí, vetor soma, ou resultante, a mesma coisa. Que figura geométrica eu tenho formada aqui? Um triângulo. Mais do que isso, eu tenho um triângulo retângulo. Por quê, professor? O que é um triângulo retângulo? Que eu não sei. Tá difícil, hein? Triângulo retângulo é quando o ângulo, ele tem um ângulo reto entre os catetos. Professor, o que é cateto? Oh, meu Deus do céu, catetos são os menores, os dois menores lados de um triângulo. Tudo bem? Por que então que eu uso o Teorema de Pitágoras? Porque o Teorema de Pitágoras justamente relaciona a dimensão dos lados de um triângulo retângulo. Qual que é o Teorema de Pitágoras mesmo, professor? Hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados do cateto. O cateto oposto mais o cateto adjacente. Professor, o que é oposto e o que é adjacente? Não importa, é a soma do quadrado dos dois, né? Quem é oposto, quem é adjacente. Depende do ângulo que você está analisando. Então, enfim. Tá? Esse é o Teorema de Pitágoras. Então, ele relaciona esses três caras. Então, se eu sei quem é A e quem é B, ou seja, se eu sei quem são os catetos, eu posso facilmente descobrir quem é a minha hipotenusa, que é a soma, no caso dos vetores serem perpendiculares. Certo? Então, pela regra do paralelogramo, vai dar a mesma coisa, né? Então, tá aqui, ó. Teorema de Pitágoras. Deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu apagar isso aqui, porque depois fica ruim para vocês estudarem, né? Se vocês forem estudarem por esse material aqui. Pronto. Tá? Então, por que a soma é S, soma ao quadrado? O módulo da soma ao quadrado é o módulo do A ao quadrado mais o módulo do B ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Tá? O teorema de Pitágoras justamente diz isso. Que a hipotenusa ao quadrado, que no caso é a soma dos quadrados dos catetos. Eu chamo de CA, que é cateto adjacente, mais cateto oposto. Você não sabe o que é isso, vai se acostumando, daqui a pouco a gente vai falar. Certo? Então, se você conhece o valor de A e conhece o valor de B, é só elevar os dois ao quadrado. Ou ainda, né? Ou ainda você pode passar esse quadrado da hipotenusa, que normalmente vai ser a nossa incógnita, na forma de uma raiz. Né? Então, você vai chegar aqui, hipotenusa ao quadrado, é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. É a fórmula mais batida, né, da matemática, da geometria. Tá até na música do Mamonas Assassinas. Tá certo? Então, olha só. Ah, vamos somar os três vetores, V1, V2 e V3. Como é que eu somo? Vou encaixar. A ordem aqui não vai importar. Ó, peguei o... não. Aqui deu, né, os três vetores. Primeiro eu vou somar o V1 e o V2. O V1 é esse e o V2 é esse. Opa, V2 é esse horizontal aqui, ó. Como é que eu somo? Encaixo um, beleza, desenho. Tá aí o vetor R, vetor resultante, ou vetor soma, ou simplesmente vetor R, ou VR, hein? Como vocês quiserem. Letra B, vou somar os três. Encaixa um, encaixa outro, encaixa o outro e traça o vetor que sai do início do primeiro para o final do segundo. Início do primeiro, final do segundo não, final do último. Tá? Não vai mudar o sentido. É daqui para cá. Tá? Onde está o início do primeiro, está o início do vetor resultante. Então, por que eu falei que eu vou mandar o PowerPoint para vocês? Que vocês podem brincar com isso aqui depois, ó, troca a ordem, altera tudo isso aqui, e vocês vão ver que o resultante continua dando sempre o mesmo. Tá? Ah, não tem do Pitágoras aqui? Tem. 10 e 10. Ó, então olha só, aqui para fechar aquela nossa discussão que nós tivemos há 2 semanas, eu acho, da diferença entre distância e deslocamento. Então pensa, ó, uma pessoa, aqui tem um gráfico para orientação, ó. Ela andou 2 metros no sentido de A, então ela andou 2 para cima. Depois ela andou 3 no sentido de B, então ela andou 3 para lá. Depois ela andou 5 no sentido de C, então andou 5 para baixo. Depois ela andou 7 no sentido de D, então ela andou 7 para lá. 7 o quê? Metros. Então vamos imaginar que cada quadradinho aqui vale 1 metro. Tá bom? Você pode começar de qualquer lugar que você quiser começar desse quadriculado aqui e fazer qualquer sequência que você quiser fazer, vai dar sempre a mesma. Mas vamos seguir, ó. Vou começar daqui, ó. Ela andou 2 para cima. Opa. Ó,
Depois, 3 no sentido de B. B é para lá. Depois, 5 no sentido de C. 1, 2, 3, 4, 5. Ficou torto, né? E depois 7 no sentido de D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É isso, 7. Ó, o vetor resultante está aqui, ó. Ele sai do primeiro e vai até o segundo. Sabe quem eu vou dar o nome para esse vetor resultante? ΔS. ΔS é esse vetor. Não importa para onde o corpo foi. Importa a diferença entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Tanto que se ele chegasse no mesmo ponto, daria zero. Então, isso é um vetor que indica o deslocamento escalar do corpo. Tá? E que se você for calcular isso aqui, ó, você sabe, ó, como é que você calcularia isso aqui? Deixa eu mudar a cor da minha caneta. Você calcularia como? Bom, você sabe que aqui mede 3, ó, por quê? 3 quadradinhos. Sabe que aqui mede 4. Faz Pitágoras. 3, 4. Isso aqui sabe quanto dá? Eu não vou fazer por causa do tempo, dá 5. Esse é o deslocamento escalar. E qual é a distância que ela percorreu? Não fala 5, pelo amor de Deus, né? Ó, ela andou 2, 3, 4, 5, mais 5, 10. Ela andou 17 metros. Professor, como é que dá 5? Pitágoras, gente. Acabei de falar. Ó, é o mesmo caso que a gente fez ali, ó. Tá? Você faz nesse nosso caso, o resultante é o ΔS. Então, ΔS ao quadrado é 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. ΔS ao quadrado é a soma desses dois, que dá 25. Então, ΔS ao quadrado é a raiz quadrada de 25. Aliás, ΔS é a raiz quadrada de 25, ΔS é 5. Tá? E pra gente terminar embora para casa, parou tudo aqui. Ó, bem rapidinho, ó. A soma de dois vetores ortogonais. Você sabe o que é ortogonal? Já ouviu falar? Ortogonal é o mesmo que perpendicular. É a mesma coisa. Perpendicular. O que quer dizer? Forma um ângulo de 90 graus entre si. Tá aqui, né? A soma de dois vetores perpendiculares entre si, ou ortogonais entre si, um de módulo 12 e outro de módulo 16, terá módulo igual. Aqui ele não deu o desenho, ele não falou da direção e do sentido, então tu não precisa nem fazer o desenho, mas tu pode fazer o desenho e chutar qualquer direção e sentido, desde que o ângulo entre os vetores seja 90. Então você pode pôr, em geral, o que você vai fazer? Você vai pôr um na vertical e outro na horizontal. Como? Do jeito que você quiser. Qual na horizontal, qual na vertical? Não importa, ele não falou. Ele só está perguntando do módulo, então não vai perguntar, não vai pedir para você desenhar o vetor resultante. Eu só vou desenhar aqui para a gente lembrar que a gente aplica Pitágoras, ó. Então esse aqui que está maior, eu vou chamar o vetor de módulo igual a 16, e esse está menor, eu vou chamar de vetor módulo 12. Quem é o vetor resultante? Ó, coincidiu, fiz coincidir. Deixa eu pôr uma cor que destaca bem aqui, ó, branco, ó. Fiz coincidir final do primeiro e início do segundo, o vetor resultante está aqui, ó. Nossa, professor, desenhou certinho, hein? Tá sabendo bem, hein? Legal. Eu fiz um curso de desenho, cara, por correspondência. Tá aqui, esse é o vetor resultante ou vetor soma. Então perceba, triângulo retângulo, olha o ângulo, 90 graus, posso aplicar o Pitágora. O módulo do vetor soma ao quadrado é igual a 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Aqui, quem é cateto oposto, quem é adjacente, não importa. É a soma dos quadrados dos catetos. O módulo, o valor desse vetor soma. Tá? Porque o vetor soma eu desenhei aqui, mas ele não pediu para desenhar e não tem como saber qual é o vetor soma. Eu só desenhei para a gente lembrar. É um triângulo retângulo. A gente aplica o teorema de Pitágoras. Então vamos fazer aqui, ó. O módulo do vetor soma ao quadrado é 16 ao quadrado, que dá 250. Opa! Acabou a tinta da minha caneta. Que piada engraçada. 16 ao quadrado, 256. 12 ao quadrado, 144. 16 144 mais 256 dá 400. Ah, moleza, hein? Ó.
módulo do vetor resultante. Agora, o quadrado vai para o outro lado na forma de uma raiz. Vinte. Não sei, 20 o quê? Não importa, ele não deu nem unidade, tá? Resposta correta é a letra C. Tá? Nossa, esse 2 aqui ficou horrível. Não, aqui não tem mais quadrado, eu já passei a raiz. Aqui é o módulo do vetor. É 20. Certo? Gente, vocês devem estar se perguntando, professor, mas beleza, agora você vai cobrar essas coisas, vai mandar atividade para calcular o vetor. Não. A gente está se preparando para a gente entrar no lançamento inclinado. É um lançamento que não é vertical, ele tem um certo ângulo. Então, eu vou precisar saber essas coisas de vetores. Por quê? Porque velocidade é vetorial. Por quê? Porque aceleração é vetorial. Tá? Tá bom? E quando os vetores não forem perpendiculares? Então, aqui tem uma coisa que eu preciso dizer para vocês. Eu não sei se você sabia disso, mas o teorema de Pitágoras ele só pode ser aplicado quando os vetores forem perpendiculares entre si. Ou seja, quando o ângulo entre os dois vetores for 90 graus. Tá bom? E se não for 90 graus, professor? Bom, se não for 90 graus, eu vou ter que usar uma outra equação que é muito próxima do teorema de Pitágoras, que é a chamada lei dos cossenos. Na verdade, é só uma outra forma de você usar o teorema de Pitágoras. Então, imagine aqui, ó, eu tenho dois vetores, vetores A e vetor B, sendo que o ângulo entre os vetores é um ângulo θ, tá? Essa é uma letra grega, você já deve ter visto ela na matemática, que é uma letra que a gente usa muito para representar um ângulo entre os vetores. Então, primeiro de tudo, quem é esse ângulo θ? É esse ângulo aqui, ó. Tá errado esse desenho. Ó, esse vetor B, ele tem que estar aqui. Tá? Esse vetor B está aqui. E esse ângulo θ, que o exercício nos fala, é o ângulo entre os dois vetores. Então, é esse ângulo aqui. Sai. É esse ângulo aqui, ó. Esse é o θ. Tudo bem? Tá? E o vetor B, deixa eu arrastar ele para cá. Ó, vetor B. Tudo bem? Então, o vetor resultante está aqui. Esse vetor R. Como é que a gente determina o vetor resultante? A gente pode determinar ele pelo método do polígono, né? Arrastando um como estava no desenho, para que o final do primeiro coincida com o início do segundo, ou posso fazer o método do paralelogramo, tá? Que é o que, ó, eu pego vou fazer um pontilhado paralelo a um dos vetores. Tá ruim a cor aí, né? Deixa eu apresentar, que daí eu posso trocar de cor, vai ficar mais fácil para vocês. O método do polígono, aliás, do paralelogramo, ele não é muito fácil de fazer, por quê? Não é muito fácil, olha eu. Ele tem mais possibilidade de você errar, por quê? Porque você tem que fazer o pontilhado na mesma direção e sentido do vetor B. Tá, ó, nessa direção aqui, ó. Só que aqui. E a chance de você fazer uma inclinação diferente da inclinação B, do vetor B, é muito grande. Tá? Então, aqui eu consegui fazer mais ou menos, tá bom? Então, se você tem uma régua, use uma régua. E agora eu vou fazer um pontilhado paralelo ao vetor A. Aí é mais fácil porque o vetor A é horizontal. Então, se você tem um caderno com linha ou se tem uma régua, é mais fácil. É só pôr na horizontal e fazer, ó, o pontilhado. Tá? Então, vocês perceberem que não deu muito certo o meu desenho, mas está aí o vetor R, resultante aqui, ó, que ficou por cima do R, mas está ali o vetor R resultante. Tá? Se você usar o método do polígono, também vai dar o mesmo. Bom, o que é importante agora para nós, né? Bom, isso aí a gente discutiu semana passada, como que determina, né, o vetor resultante. Pode sair, pode usar qualquer um dos dois métodos. Agora, como é que eu determino o valor do vetor resultante? Não, meu pequeno jovem gafanhoto, não dá para usar Pitágoras. Por que não? Porque o Pitágoras só se aplica se o ângulo entre os vetores for 90 graus. E é óbvio que esse ângulo entre esses dois vetores não é 90 graus, é um ângulo menor que 90 graus, né?
um ângulo θ aí. Então, qual é o método que eu vou usar? É o método chamado lei dos cossenos, que é, na verdade, parecido com o Pitágoras. Ó, até aqui ele é Pitágoras. Está aqui ó, a lei dos cossenos para vocês. Só que ele tem um termo a mais, que é um termo que a gente não gosta, que a gente olha e já bate aquele ódio no coração, aquela raiva do mundo, da matemática, da física, né? Que é 2 vezes o módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B vezes o cosseno do θ. Muito bem. Então a gente vai falar então agora sobre seno e cosseno, tá? Infelizmente, a gente está fazendo a física sem estar fazendo a matemática 1, né? Então é situações especiais que a gente vive. Mas tudo bem. Então, o que é o cosseno? O cosseno ele é uma função trigonométrica na matemática que você vai estudar ela com muitos detalhes na matemática. Para nós aqui, calma, mantenha calma, porque para nós esse cosseno ele vai ser sempre um número. Então, ele vai ser uma função trigonométrica. O que ele é uma função trigonométrica? Ele é a função de um ângulo, tá? Então, vamos para o círculo trigonométrico. Já viram o círculo trigonométrico? Então, nós temos aqui o plano cartesiano e temos o círculo trigonométrico. Então, aqui eu tenho o 0 graus. Deixa eu mudar a cor da minha caneta. Ó, aqui eu tenho 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e o 360 graus, que corresponde a uma volta inteira e coincide com 0 graus. Ou em radianos, já viram o pi radianos? Em radianos eu tenho 0 radianos, meio pi radiano sobre 2, 1 pi radiano. Aqui é 1 pi e meio, né? Ó, porque 1 pi é metade do círculo. Então, 1 pi e meio é 3 sobre 2, né? E você volta, então, a ter uma volta completa com 2 pis radianos. Aí sim, radianos. A gente não vai usar muito isso, a gente vai usar normalmente em graus. Em geral, nossos ângulos vão estar aqui, ó, entre 0 e 90, ou no máximo entre 0 e 180 graus. Bom, tá? Isso aí, com certeza vocês estudaram lá no ensino fundamental. Não sei se vocês estudaram com pi radiano, mas com os graus vocês estudaram com certeza. O que é a função seno e a função cosseno? A função seno e a função cosseno, ele é um valor atribuído para as medidas dentro do círculo para qualquer ângulo que eu quiser. Tá? Como assim, professor? Então, ela é complicadinha? Na verdade, a função trigonométrica é. Mas o que aconteceu que travou aqui? Aqui. A função trigonométrica é um pouco complicadinha, mas para nós aqui não vai ser nada complicado, porque nosso objetivo aqui é facilitar. Então, imagine que eu tenho aqui um ponto P. Ó, e esse ponto P dentro do círculo vai estar formando um certo ângulo θ com a horizontal, certo? Estão vendo ali aquele ozinho? Parece um ozinho, mas é um θ. Tudo bem? Bom, a função seno e cosseno são valores correspondentes a este ângulo da projeção desse ponto P no eixo X e no eixo Y. Tá? Então, eu pego o meu ângulo, tá? Ângulo θ aqui, ó, beleza. Ele corresponde a um certo ponto lá no círculo e eu vou projetar esse ponto aqui. Então, essa medida aqui, essa projeção, é justamente o valor da função cosseno, que a gente usa como cos, do ângulo θ. É aquela medida ali. Tá? E o seno? Quem aí já imaginou, o seno é a projeção daquele ângulo, mas aqui no eixo Y. Então, isso aqui é uma medida que corresponde ao seno referente àquele ângulo θ ali. Como está no próximo slide para vocês aí, mais bonitinho, tá? Então, o que você precisa entender? Bom, você precisa entender que o seno ele vai representar
uma certa medida de um certo ângulo. Tá? E ele é a projeção daquele ângulo, o cosseno no eixo x, e o seno é a projeção daquele valor no eixo y. Então, isso vai ser muito útil para nós, porque a gente vai decompor um certo vetor. Da mesma forma que a gente soma vetor, a gente decompõe um vetor. Usando seno e usando cosseno. É por isso que ele vai aparecer para nós aqui quando a gente está somando. Quando a gente está somando vetores. Tá? Então, quando eu tiver vetores que não são perpendiculares, eu vou fazer o teorema de Pitágoras, que até aqui é Pitágoras, mais 2 vezes o A, vezes o vetor B, vezes o cosseno do ângulo entre eles. E esse cosseno vai ser normalmente um número para mim, tá? Normalmente ele vai ser um número para mim. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho, em geral, aqueles ângulos notáveis, né? Que é o 30, 45, 60. Basicamente, a gente vai trabalhar, vai aparecer no exercício sempre esses ângulos aí. O seno de 60 é 1/2. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30 é o contrário, ó. Ó, cosseno de 30 é igual ao seno de 60. Cosseno de 45 é igual ao cosseno de é o seno de 45, e o cosseno de 60 é igual ao ângulo de 30. Por quê? Porque são ângulos complementares. Tá? Então, é 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo com raiz, tudo sobre 2. Tem até uma musiquinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente. Veja só, tangente a gente não vai usar, tangente, tá? Tem uma musiquinha no Instagram, professor, uma vez eu vi. Legalzinho. E tem uma que é da Xuxa também, né? Todo mundo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Todo mundo, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Todo mundo sob 2, todo mundo sob 2. Com raiz menos 1, menos no 1. Claro, você até pode pôr a raiz no 1, né? Mas a raiz de 1 é 1 mesmo. Tá? E o seno de 0 é 0. E cosseno de 0 é 1. E o seno de 90 é 0. E o cosseno de 90? Não, o seno de 90 é 0. E o cosseno de 90 é 1. Por quê? Porque pensa que num ângulo de 90 graus, meu amor, o ângulo de 90 graus é isso aqui, ó. Então, o seno de 90 deu 1 inteiro, deu o raio inteiro da circunferência. Por isso que o seno de 90 é 1. E o cosseno de 90? Projeta isso no eixo x. Dá 0. Entendeu? E no 0? O 0 é o contrário, ó. Ó, o ângulo 0 está aqui. Então, o cosseno de 0 dá um raio inteiro da circunferência. Então, o cosseno de 0 é 1. E o seno, projeta lá, dá 0. Tá? Bom. Então, veja só. Aqui é a parte mais importante para nós hoje. É isso aqui, ó. Se o cosseno do ângulo é a projeção dele na horizontal, então, se eu pego aqui essa hipotenusa, ou eu pode pensar nesse vetor aqui, certo? A projeção dele na horizontal é o cateto. Ó, a projeção dele na horizontal, isso aqui é cosseno. Né? É cosseno de θ. Cosseno de θ desse ângulo θ é igual a hipotenusa dividido é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E o seno deste ângulo é cateto oposto por hipotenusa. Aqui você precisa lembrar, identificar quem é cateto oposto e quem é adjacente. Quando a gente fala de oposto e adjacente, a gente está se referindo ao ângulo. Quem é oposto ao ângulo e quem é adjacente ao ângulo. Tá? Então, eu estou estudando este ângulo θ aqui. Certo?
Essa aqui é a hipotenusa e sempre vai ser. Por quê? Porque ela é o maior lado. Agora, quem é o cateto que está oposto a esse ângulo? É esse aqui. E esse catetinho aqui, ele está ajudando a formar o ângulo. Então, ele é o cateto adjacente ao ângulo. Adjacente, que tange o ângulo, que ajuda a formar o ângulo. Oposto, que está de frente para o ângulo. Certo? Então, com isso, gente, eu posso determinar quem é esse cateto aqui, que é a componente desse vetor, chamado hipotenusa. Por quê? Então, vem cá comigo. Ó, vou escrever de branco aqui. Por quê? Se por definição, então, o cosseno do ângulo θ é o cateto oposto, é adjacente por hipotenusa, se eu multiplicar cruzado, eu sei que o cateto adjacente, que é a componente do vetor hipotenusa, é igual a hipotenusa vezes o cosseno do ângulo θ. Tá? E eu também sei que se seno do ângulo θ é cateto oposto por hipotenusa, eu sei que o cateto oposto, CO, multiplica cruzado, né? É hipotenusa vezes seno do ângulo. Tá? Por quê? Porque o cateto oposto ele está sempre sem o θ. Está sem o ângulo, entendeu? Pegou? Sem θ. Olha para a figura, ó. O cateto oposto é o que está sem o θ. E o cateto do cosseno está sempre, olha aqui, pega aqui, ó, está cos-θ. Cos-θ, está cos-θ ali. É o cateto que está cos-θ. Então, eu vou sempre decompor o vetor em duas componentes. Uma que vai estar com o ângulo, então vai ser o vetor vezes o cosseno do ângulo, e uma que está sem o θ. Então, é o vetor, o valor do vetor, vezes o seno do θ. Lembrando que o seno para nós, meu Deus, professor, o círculo trigonométrico, função trigonométrica, valei-me, chupa, bela house, minha Nossa Senhora das equações. Calma, bebê. Ela só vai ser um valor para nós. Vai ser lá, 0,5, né? Cadê a tabelinha? Ó, se o ângulo for 30 graus, o seno é 0, eu tô com o branco escrevendo, não vai funcionar. Né? O seno de 30 é 0,5. O cosseno é aproximadamente, isso aí dá 0,7. O seno de 60 é 0,87. O cosseno de 30 é 0,87. O cosseno de 45 é 0,7. O cosseno de 60 é 0,5. Então, ele vai ser sempre um valor para nós, tá? Então, eu vou me deparar com essa situação aqui, ó, decomposição de vetor. Eu vou ter um vetor velocidade inclinado, tá? Por quê? Porque agora eu estou falando de lançamento inclinado, é nisso que a gente quer chegar. Então, a minha velocidade ela não vai estar vertical para cima. Se ela tivesse vertical para cima, eu já sei resolver. Ela está aqui inclinadinha. E aí? E aí que eu vou separar essa velocidade em duas para poder estudar o movimento. Como? Decompondo esse vetor, que vai ser a hipotenusa sempre do meu triângulo. E que vai ter uma componente aqui, que é a componente com o ângulo θ, então por isso vai ser a componente do cateto, que eu vou chamar de componente x, e vou ter uma outra componente aqui, que eu vou chamar de VY, tá? Que vai estar sem o θ, então ela vai ser a componente referente ao seno. Como assim, professor? Ó, aqui, ó. Eu vou até apagar o que eu escrevi, que está muito mais bonito, né? Ó. Eu vou ter uma componente VY, tá? VY, e eu vou ter uma componente Vx. Ah, o ângulo alfa, ele usou o alfa, não usou o θ, né? O ângulo alfa. Tá? Então, se a gente pensar naquela ideia, ó, o Vx está com o alfa.
Então, Vx, gente, vai ser o valor do vetor V cosseno de alfa, cos alfa, porque ele está com alfa. E o Vy vai ser V sem alfa, porque ele está sem o alfa. E eu vou separar o meu estudo em dois. Quando eu tiver o meu Vy, então eu vou poder estudar um movimento vertical normal. Partiu com uma velocidade, foi até uma certa altura e voltou. E quando eu obtiver o meu Vx, vai ser mais fácil ainda, porque aqui vai ser um movimento com velocidade constante. Por quê, professor? Porque a aceleração só está na vertical e não na horizontal. Certo? Então, ó, o Vx é V cosseno e o Vy é V seno. Eu vou até apagar o que eu escrevi aqui. Tá? Então, como é que a gente vai usar tudo isso? A gente vai usar tudo isso, por quê? Porque a partir de agora, então, a gente vai ter esse movimento, esse lançamento inclinado. E nesse lançamento inclinado, ele é a composição de dois movimentos, tá? Eu sei que talvez essa questão de seno e cosseno para vocês tenha ficado assim bastante bizarra, mas também eu não posso ficar aqui dando uma aula só sobre seno e cosseno. O importante é vocês perceberem que para nós ele vai se tornar algo muito prático, tá? Bom, então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu começar por esse aqui. O lançamento inclinado, tá? Então, o que, que vai me acontecer? Eu tenho uma velocidade inicial, VO, tá? E o corpo vai descrever esta trajetória aqui. Por que, que ele descreve essa trajetória curvilínea parabólica? Porque, na verdade, ele é a composição de dois movimentos. O movimento vertical, ele vai para cima e volta. Só que enquanto ele vai para cima e volta, ele também está indo para frente. Certo? Ó, eu vou até pôr isso na tela para vocês. Ó. Então, veja, olha aqui minha caneta, ó. A gente tinha até agora um movimento que ele ia para cima e voltava. Então, essa era a trajetória. Então, era um movimento retilíneo uniformemente variado. Por que retilíneo? Porque ele se movia em linha reta. Agora, se eu lanço ele com velocidade inclinada, isso quer dizer que ele tem uma velocidade na horizontal. Tá? Um Vx. Ao mesmo tempo que ele tem uma componente, né, esse vetor, ele pode ser decomposto em dois. Em um componente, essa velocidade aqui, e um componente horizontal, e um componente vertical que a gente chama de Vy, né, Vx e Vy. Isso quer dizer que esse movimento, ele é como se fosse a composição de dois movimentos. Ele vai para cima, enquanto ele vai para frente. Então, olha aqui para minha caneta, ó. Se eu ficar indo para cima enquanto eu vou para frente, olha o que vai acontecer, ó. Estou indo para cima enquanto eu vou para frente. Quando eu falo a minha caneta, não, eu não vou jogar minha caneta para cima, não. Eu só vou mover o meu risco, ó. Em vez de eu ir para cima e voltar, o que vai acontecer? Eu vou ir para cima enquanto eu vou para frente. O que eu tenho? Um movimento parabólico, tá? Que é a figura aqui do slide anterior. Então, tudo isso que a gente viu até agora sobre os vetores, sobre seno e cosseno, é para poder chegar aqui e poder encontrar essas componentes. Tá? Porque essa velocidade, então, ela vai ser decomposta em duas. Em um movimento para cima, que vai ser um MRUV, e um movimento horizontal, um VX, com uma certa velocidade Vx, que na horizontal vai ser um MRU. Por que ele vai ser um MRU? Que bom, professor, ele é um MRU, é mais fácil de estudar. Por que ele é um MRU? Por causa de seno e cosseno. Sabe por quê? Onde é que está a aceleração? Ela está na vertical, não é? Então, a aceleração... Opa! Volta! A aceleração está aqui, não está? Ela é um vetor, não é? É, professor. Então, vamos decompor essa velocidade.
tenta decompor essa velocidade. Qual é o ângulo que ela forma com a horizontal? Se eu fosse calcular o AX aqui, qual é o ângulo? Não é 90 graus? É, professor. Então, o AX, a componente horizontal dessa aceleração, é o valor da aceleração da gravidade, 10, vezes cosseno de 90 graus. Quanto é cosseno de 90? Hã? Quanto é cosseno de 90? Cadê minha tabelinha? Cosseno de 90 é zero, gente, ó. Então, a matemática, o seno e o cosseno, está mostrando para nós que quando eu tenho um vetor aceleração, ou um vetor velocidade, ou um vetor força, que é perpendicular ao movimento, ele não vai influenciar no movimento. Por quê? Vou terminar essa conta caso você não tenha percebido aqui, ó. A componente horizontal da aceleração é 10, que é a aceleração da gravidade, vezes cosseno de 90, que é zero, dá zero, meu amor. Por isso que aqui eu vou ter um MRU. E por isso que na vertical eu vou ter um MRUV com a velocidade, com a aceleração sendo 10. Porque ao mesmo tempo que a componente horizontal da velocidade é zero, a componente vertical é a própria aceleração, porque ela é vertical, ela já é vertical. Se a gente fosse pensar em calcular essa componente vertical aqui, ó, a y, qual é o ângulo que ela forma com A? Zero. Então, a y seria o A vezes seno de 90. É um y isso aqui. Seno de 90 é 1, gente. Então, fica 10 vezes 1. É a própria aceleração da gravidade. Então, esse seno e cosseno, ele nos ajuda a entender a influência dos vetores, da força, de uma velocidade. Então, por isso, quando eu tinha uma velocidade, até o estudo passado, quando eu tinha uma velocidade vertical para cima, ela não tem componente horizontal. Então, ela só vai e volta. Então, por isso que ela não descreve essa parábola. Agora, quando eu tenho uma velocidade como essa, então ela vai ter um componente vertical e uma horizontal. Então ela vai para cima enquanto vai para frente. Então ela faz essa parábola e eu vou ter que estudá-la. Tá aqui, ó. O Vx vai ser a velocidade inicial vezes o cosseno e o Vy a velocidade inicial vezes o seno. Só para vocês terem uma ideia de como que isso, eu sei que já acabou minha aula, mas só para vocês não irem para casa muito surtados, tá? Não vai ser um problema tão grande o seno e o cosseno. Por quê? Olha para o exemplo 3, que a gente resolverá na próxima aula. Um corpo é lançado obliquamente ou inclinado, né? No vácuo com velocidade inicial de 100 metros por segundo, numa direção que forma um ângulo com horizontal θ. Ele nem vai falar qual é o ângulo, mas ele está dizendo aqui que seno de θ é 0,8 e cosseno de θ é 0,6. Então, eu nem preciso saber quem é o ângulo para saber quem é a velocidade Vx e quem é a velocidade Vy nesse caso. Porque ele me disse assim, ó, lançado inclinado, com ângulo θ, com horizontal, valor da velocidade inicial 100. Quem é Vx? Vx é 100 vezes cosseno de θ. E quem é o Vy, a componente horizontal? Vy. Vy é 100 vezes seno de θ. Se ele me deu o ângulo é 30, eu sei quem é seno e cosseno. Deu 45, eu sei quem é seno e cosseno. Deu 60, eu sei quem é seno e cosseno. Aqui ele não deu ângulo, mas ele deu valor, então isso se torna um número. Ele disse que o seno de θ é 0,8, então Vy, perdão de novo, Vy é 100 vezes 0,8, Vy é 80 metros por segundo. A componente vertical vale 80.
E aí você aplica tudo que você aplicou para o MRU, para o lançamento vertical, você aplica aqui, considerando uma velocidade inicial de 80 metros por segundo e acabou. E do cosseno, ele disse que o cosseno de θ, deixa eu voltar para o verde, para não confundir aqui. Então, ele disse que o cosseno de θ é 0,6. Então, você vai vir aqui, 0,660 metros por segundo é a velocidade na horizontal. Então, tudo que você fez lá no comecinho do curso de Física 1 para o MRU, você aplica aqui. É uma velocidade constante com 60 metros por segundo. Tá? Agora, para fechar, agora eu prometo que é para fechar. O que delimita o fim do movimento? Professor, se ele é um MRU aqui na horizontal, ele parte com velocidade de 60 e vai embora com 60, nunca muda. O que delimita o fim do movimento? Bom, o fim do movimento é delimitado pelo tempo de subida e de descida. Ele sobe, atinge a altura máxima, cai. Quando ele cai no chão, parou o movimento. Tá? Então, isso termina o movimento. Então, termina o movimento na horizontal e termina na vertical. Gente, espero que vocês não tenham, do fundo do meu coração, ficado muito assustado com esses negócios de seno, cosseno e tal. E como eu disse para vocês, não fiquem assim surtados com seno e cosseno. Meu Deus do céu, professor. Vocês viram ali? Ele vai se transformar sempre num número para mim. Tá? Ele é extremamente importante. Quando a gente estiver lá no final do curso estudando as leis de Newton, a gente também vai usar tudo isso que a gente viu semana passada e hoje. Por quê? Porque a força também é um vetor. Tá? Então, era muito importante a gente ter investido esse tempo aqui. Tá bom?